começar esse nosso bate-papo, o nosso Pod Mil. Vai ser o podcast do Dois Pontos Redação Online. E por que Pod Mil? Porque nós estamos com uma visita ilustre aqui hoje. Fernanda Torres, não, mas celebridade de 2025 também. Por quê? Um dos únicos 12 alunos do Brasil que conseguiu tirar a nota máxima na redação do Enem. Estamos aqui com o Rafael César. Olá, Rafa, como vai? Tudo bem? Olá, Felipe. Olá, Viviane. Ei, Rafa, tudo bem? Tudo Seja jóia. bem-vindo ao nosso encontro aqui. Obrigado. Nosso bate-papo. Nosso bate-papo. Isso, esse bate-papo vai ser bacana. Exato. A gente, na verdade, te convidou aqui, Rafa, basicamente para você poder trocar experiência com a galera que está ali do outro lado, buscando uma nota muito bacana também na redação, um 900 mais, por que não o próprio 1000, e para você contar para a gente qual foi a sua trajetória, o que você pensou, o que você planejou, enfim, bater um papo aí com a Como gente. se comportou, né, durante essa jornada toda para poder conquistar essa redação nota 1000. Isso. Afinal de contas, ó, gente, as palavras do Rafael serão valiosíssimas aqui hoje, porque você vai usar todo esse ensinamento, a trajetória de alguém, para você também conquistar o seu 1000 na redação. Isso Não é isso? mesmo. Por que eu não vou aprender com quem já fez a trajetória? Exatamente. Né? Até porque, já que você falou nisso aí, Viviane, eu queria já falar um pouquinho, porque eu mesmo, na minha trajetória, eu me inspirei nos que tiraram a nota 1000. Eu não tenho vergonha nenhuma em falar que a minha inspiração na minha preparação era olhando as redações nota 1000, né? Sim. Indo atrás dessa excelência, esse modelo, né? Sim, Então, vamos nessa. vamos. Por exemplo, da minha trajetória, que eu acho que da preparação, o que eu gosto uma coisa de frisar, que eu aprendi com vocês no Dois Pontos Online, que é a questão de se ter um excelente projeto de texto. Porque o grande desafio da prova do Enem, de fazer uma boa redação, é o controle do tempo. O tempo ele é muito valioso no Enem. Você Sim. tem várias provas para fazer. Com certeza. E se você não adianta nada você escrever um ótimo texto e gastar 2 horas e meia, 3 horas para escrever uma redação. Você tem que escrever uma redação rápida, objetiva. Então, uma coisa que eu aprendi no curso Dois Pontos com vocês foi a fazer esse projeto de texto, né? E aí, falando um pouco mais disso, né? Vou falar de como eu faço o meu projeto de texto. Que eu desenvolvi o meu método, que eu tenho 6 passos. Que eu começo com a análise do comando do Sim. tema. Porque quando você recebe o tema, porque uma coisa que tem que também acabar com esse mito de que tem tema difícil e tem tema fácil, Eu ia te né? fazer essa pergunta. Que tem, esse se tema você eu domino tinha e esse daqui não. Esse aqui é impossível. Porque todo tema, primeiro que já existem os textos motivadores. Sim. Que vão te ajudar se você estiver perdido, você vai conseguir se orientar. Mas, quando você faz um projeto de texto, o que acontece? Como eu faço, né? Vamos aqui passo a passo. Sim. Eu faço uma análise do tema, da frase temática, do comando, né? Tento ali identificar o tema, o recorte do tema e o contexto, né? Que geralmente, por exemplo, ano passado, que foi os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. O tema, a valorização da herança africana. O recorte, né, os desafios para valorizar as dificuldades. Né? E o contexto no Brasil. Sim. Porque, afinal, o Enem é sobre o Brasil. E aí, nesse meu primeiro passo do meu projeto de texto, eu já vou linkando com a minha bagagem os sinônimos de valorização, de contexto, né, assim, das palavras do tema. E aí, logo após fazer essa análise, já puxando os sinônimos, eu vou ler os textos motivadores. Porque lá nos textos motivadores eu vou enriquecer mais meu vocabulário. Com certeza. Né? E aí, se o tema for difícil, lá eu vou conseguir me situar. Lá eu vou conseguir, né? E aí, depois de fazer essa análise, eu já vou para o segundo passo, que é fazer um mapa rapidamente de ideias do meu esqueleto de texto. Por exemplo, puxar os repertórios que eu vou usar, né? Que o repertório, eu acho que depois a gente pode falar só dos repertórios aí, que eu acho que é uma coisa muito importante, né? E aí já vou puxando os repertórios que eu gosto muito de usar música, né? Como eu sou DJ também, né? Eu adoro trazer uma bagagem cultural, musical para os temas de redação, que dá para relacionar a música com tudo, né? Sim. Então, aí eu já começo a linkar. Por exemplo, eu gosto de começar a introdução com uma música, citando uma música, encaixando, relacionando com o tema.
E já coloco ali no mapa de ideia rapidamente. Se eu não lembro, eu boto só a que veio. Depois, ao longo, eu vou lembrando, eu lembro de outra música, né? Mas já coloco no meu desenvolvimento 1 algum repertório que eu tenha em mente que vai se relacionar com o tema, né? E faço do desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, para já ter 3 repertórios aí, né? Aham. E aí já faço esse mapa de ideias rapidamente ali. Pronto, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, introdução. A conclusão eu vou nos outros passos, que aí no meu terceiro passo já é pensando na minha conclusão. Eu começo com a intervenção. Eu já penso as 2 propostas de intervenção que eu quero. Porque com as 2 propostas de intervenção eu já tenho os 2 problemas. As 2 né? causas. As 2 causas. E aí fica muito fácil você desenvolver o seu texto. Então isso me facilita muito. Eu desenvolvi esse meu modelo, né? Claro que cada um tem um jeito de escrever, são várias formas de se desenvolver Tem uma um estratégia, texto, né? uma estratégia. Aham. Mas essa foi uma forma que eu encontrei, que eu treinei bastante, de ter agilidade, né? E aí depois que eu faço essas 2 intervenções, já colocando o agente, o modo, o meio e o detalhamento, né? Para já estar pronto para o meu rascunho, eu vou para os problemas, os 2 problemas, as 2 causas que eu quero, que já estão linkadas com as intervenções, né? Com certeza. E aí foi, né, o primeiro passo, a análise do tema, o segundo, o mapa do texto, né, de ideias, terceiro, a intervenção, as 2 intervenções, quarto, os problemas, né? Aí o quinto, eu penso nos impactos desses problemas, né? Sim. Assim, para ajudar na minha argumentação, para só Claro. ter coisas que vêm na minha cabeça para eu, na hora de fazer o rascunho, já estar ali com os impactos bem claros, né? Que vão sustentar os meus argumentos, minhas teses, né? Aí eu concluo com contexto. O que é o contexto que eu pego? Por exemplo, tentar relembrar um dado estatístico. Aí você pode tentar se motivar pelos textos motivadores, né? Porque esses dados estatísticos de contexto vão ajudar a exemplificar, né, o que você está falando. Você está defendendo. E aí, fazendo esses 6 passos, né? Acho que são 6 passos. Análise de tema, mapa de ideias, intervenção, problemas, impactos e contexto. Eu vou escrever meu rascunho já com o texto quase todo montado, né? E eu acho que escrever o rascunho é muito importante também. Porque se você for escrever direto o texto para ganhar tempo, você corre um risco de errar. Sim. Ou então de não ter uma coerência, uma coesão, né? As urinhas. Então é isso, né? Esse é um pouquinho de como o meu preparo, né, para a redação, de como eu fiz o meu texto. E aí uma curiosidade, pensando nesse aspecto, na verdade 2, Rafael. Você começa a sua prova fazendo a redação ou você deixa a redação para depois? Eu começo a prova fazendo a redação. Por que você acha que essa sua ordem é importante? Porque primeiro que eu tô, né, meu corpo, minha cabeça tá tranquila. Então, acho que é o melhor momento ali para eu gastar essa minha energia com o que é muito importante, né? No primeiro dia. No primeiro dia, é o mais importante. No primeiro dia. E como você já tem uma preparação, você já está nesse, como se diz, nesse feeling, né? Essa energia ali já está preparado, então você começa com a redação. Você ganha um tempo e depois, geralmente, aí eu termino, faço o projeto de texto, faço o rascunho, aí eu dou um pause para fazer a prova de linguagens, né? Vou fazer um pouco das provas e volto. Tudo isso eu já tenho cronometrado, né? Qual tempo eu vou gastar por qual prova, né? E volto tranquilo para passar limpo, né? Para não ter aquela pressão de estar saturado ali. E nisso, durante a prova de linguagens, você vai tendo contato com novas referências que talvez possam te ajudar também, né? Em alguma coisa ali que você travou, alguma estatística, alguma fonte, que vai te ajudar, né? Te ajuda a lembrar de alguma Te informação. ajuda a lembrar de alguma... né? A prova de linguagem tem muita música, tem muita obra literária, né? E que às vezes se relaciona com o tema. Sim, e no ano passado se relacionou muito. Sim. A prova de linguagem ajudou demais. No tema ano passado. Exatamente, a prova de humanas também vai linkando. O diálogo tá ali presente o tempo todo, né? Então tem que ter essa paciência aí, né?
E isso que você falou da questão, que é o que a gente fala com os alunos, né, Felipe? A questão desse distanciamento que a gente precisa dar para o rascunho, né? Então, a gente vai escrever o rascunho da redação. A gente não pode revisar esse rascunho logo em seguida. Não pode. Porque senão a gente não encontra os erros, né? Tá tudo muito próximo de nós, muito recente, a gente não enxerga nada. Principalmente erro gramatical, né? Exatamente. Então, esse tempo, esse distanciamento é importante para depois revisar, você enxergar melhor, com mais clareza esses problemas, para depois passar a redação. E aí, né? Vivi, você falou uma coisa que é muito importante, que é o revisar o rascunho. Você tem que revisar o seu rascunho, porque você pode cometer um erro ali bobo, que vai te prejudicar, né? Então, você lê novamente o rascunho antes de passar limpo, com esse distanciamento de ter feito já um pouco da prova, né? Ajuda muito. Ajuda muito. E é engraçado, porque o que a gente sugere para os meninos? Tudo bem que a questão do tempo é algo tenso no Enem, principalmente no primeiro dia, muita leitura, prova de linguagens grande, humanas grande e tal. Mas o que a gente fala com os meninos? Beleza, tá tudo pronto, passou o gabarito a limpo, redação está passada a limpo, tá tudo pronto, você só tem que entregar o seu gabarito. E você ainda tem alguns minutos, bora para a redação. Isso. Porque quando a gente está passando a redação a limpo, seu pensamento está lá na frente e sua mão está lá atrás. Exato. Então, você come sílaba. Come. Né? Você pode comer alguma palavra. Então, se você tiver esse tempinho, tá tudo pronto, relê sua redação. Isso. Tá faltando um S? Põe um S. E Vivi, Né? na minha, e foi isso que aconteceu comigo. As rasuras, se eu não me engano, eu cometi umas 3 ou 4 rasuras. Então, pra vocês terem ideia que você pode rasurar a prova. Você não vai abusar, mas você pode rasurar. E uma à das vontade. rasuras foi um erro gramatical que eu tinha comido mosca. Sim, a gente não vê. Que na hora final eu tava revisando antes de entregar pra ver se a redação tava do jeito que eu queria, né? Aí eu disse, não, a redação tá legal. Agora tô tranquilo, já entrega. E eu tinha lá um erro, então, assim, isso salva, né? Você tem que ter esse distanciamento. Claro, Aí é um acento que tá faltando, você põe. Isso. É um M que tá sobrando. Você vai lá e rabisca aquele M, né? Porque cada detalhezinho assim que passar é um desvio gramatical, gente. Isso. E aí pronto, cometeu 3, não tira 1000 mais na redação. Isso. Né? Então, às vezes, questão de 2 minutos ali, ó, no finalzinho tá sobrando, bora dar essa E isso já fica lida. de dica durante a preparação para a prova. Quando você estiver treinando em casa, estiver se preparando, ter esse hábito de você corrigir a sua redação quando você terminar. Né? Passou a mesma passada ali, Passa. você vai lá e dá uma olhada. Isso. É isso mesmo. Ajuda mesmo, com certeza. Né? Os seus erros, então, você reconhece que eles se relacionam muito mais à falta de atenção do que à falta de conhecimento, não é? Muito, Felipe, porque quando você, de certa forma, está numa preparação, né, o que te distancia, assim, por exemplo, eu já obtive nota 940, 960, o que faltava para o 1000 eram os detalhes, né? Então era a falta de atenção. Era C1? Competência? Competência, olha, Vivi, já teve na C1, gramatical. Gramática, exatamente. C1, exatamente, gramatical. Que era o que faltava, né? Sim. Então, e assim, não é por falta de conhecimento, é justamente por atenção. E isso de corrigir, de revisar, é algo que eu agradeço muito a vocês. Que durante as aulas, vocês sempre falam, se enxerguem como corretores, né? Sim. Tem esse olhar corretor, de revisar seu texto, de ter essa atenção. Pensa como corretor. Quais são as perguntas que o corretor faria para você responder no seu texto, exatamente. Né? E a segunda pergunta da introdução que eu queria te fazer, mas eu acho que basicamente a resposta já foi dada. Você acha que para se fazer uma boa redação, uma redação de excelência, é necessário que haja criatividade ou é necessário que haja técnica? Olha, Felipe, tem que ter técnica, né? Tem que ter técnica, mas se você não tiver também criatividade, se você não tiver um repertório, né? Um repertório Informação. Mas aí é criatividade ou é informação? É informação. É informação. É técnica, né, Felipe? É técnica mais informação. É técnica, né? Porque não adianta nada você querer escrever uma dissertação falando sobre, por exemplo, um outro erro que eu acho que acontece muito também é quando você se empolga demais com o tema. Que você quer falar muito, você tem ali muita coisa para falar, mas não tem espaço, você tem um limite. Então você tem que fazer um texto objetivo,
a técnica, né? É técnica. Bem técnico. É. A redação do Enem é técnica, né? E é isso que vai ser avaliado no final. Então, não adianta você inventar demais, querer colocar muita emoção no texto. Você tem, claro, se você fizer um texto que tem ali, né, referências e tudo mais, igual o meu texto, eu sou apaixonado por meus textos porque eu adoro colocar música. Referências do meu cotidiano, da minha vida, Sim. né? Só que isso era o que me faltava também. Em algumas redações que eu não conseguia obter uma nota de excelência, era também na competência 3, que eu citava uma fala, mas não argumentava, não explicava isso. Querer colocar o mundo no desenvolvimento. Exatamente. Então é isso, né? E a gente pega o seu texto, a gente vê que o seu texto é um texto simples. Muito. É um texto simples, né? De leitura fácil, mas você vê aquele texto organizado, estruturado, agora é hora disso, isso. Que, na verdade, é um raciocínio lógico, né? Isso. A gente sempre fala muito com os alunos. Escrever uma dissertação é um raciocínio lógico, é um raciocínio matemático. Isso. Né? Porque é um texto técnico mesmo, Isso. né? Mas por que é importante falar isso? Para poder mostrar que qualquer um pode fazer uma dissertação bem. Qualquer um pode tirar 900 mais. Isso. Por isso que é muito importante frisar na questão da técnica, para poder mostrar 900 mais é mais acessível do que você pensa. Exatamente. Né? E até uma forma de democratizar também, né? De acabar com esse mito de que só tem que ser muito inteligente. Escritor. Tem que ser o escritor. Nascer com dom, né? Eu vou só abrir um parênteses, Rafael, já que a gente está tocando nesse assunto. Eu fui aluno e sou muito amigo do melhor professor de matemática do Brasil, do Alisson Marques, que é do Matemática Online. Já ouvi falar. Isso. Ele é famoso, né? Já ouvi falar, ele é famoso. E uma vez eu fui dar uma palestra num cursinho no interior de Belo Horizonte, e fomos nós dois falar de redação e ele foi falar de matemática, obviamente, né? E ele assistiu a palestra que eu dei. E aí no final da palestra ele falou assim: se eu fizer a redação do Enem, eu vou ter uma boa nota. Aí eu perguntei assim pra ele: por que você acha isso? Porque depois que eu assisti o que você falou, eu entendi que a redação é matemática, é planejamento. É isso então mesmo. É um raciocínio lógico. Isso Palavras mesmo. do melhor professor de matemática do Brasil. É isso mesmo. E é verdade. É muito verdade. legal isso, né? Porque é um raciocínio que você tem que seguir no seu texto. Você tem que ter... Não adianta nada você colocar uma ideia e você não conseguir organizar essa ideia, né? Organizar essa ideia, então, tem um raciocínio matemático também, né? E por isso que eu te perguntei se há criatividade, porque na verdade, o conhecimento, o aspecto cultural, a sua aquisição, por exemplo, em relação à música, isso para mim é técnica, entendeu? E aí é por buscar para você aplicar. Não é você, vamos ver agora o que vai acontecer. Não, você já tem uma bagagem e aplica por meio daqueles elementos que são necessários. Exatamente. Tem que ter a técnica para organizar essa criatividade, né? Essa bagagem, né? Esse repertório. Eu gostei dessa sua fala justamente por isso, porque assim, muitos alunos têm essa ideia e infelizmente, em muitos casos, passam essa ideia para eles. E para você fazer uma boa redação, você precisa ser criativo. Não é esse o caminho, né? Você precisa ter conhecimento, obviamente, de novo, como você afirmou, e saber o que fazer, como fazer com esse conhecimento. É verdade. Exatamente. E é engraçado que aí, olhando assim, isso que você colocou, né? Tem que ser criativo. A redação fica algo tão distante, né? Porque eu não sou criativo. Não nasci com esse dom. Né? Não nasci com essa habilidade. Fica algo distante. Exatamente. E não é, na verdade, não é algo distante, né? Exatamente. Isso que você, Felipe, isso que você falou, adorei agora, de você dar esse exemplo dessa palestra que você deu com o Alisson. Porque eu achei interessante, que na verdade eu comentei isso hoje com os alunos. Falei, gente, é uma delícia você dar aula para aluno da turma ITA e da turma IME, que leva a redação a sério. É uma delícia dar aula para eles. Porque eles pegam o raciocínio matemático e jogam na redação. A redação é uma delícia de ler. Aquele texto que flui, né, Felipe? Coeso, simples, direto, né, objetivo. Isso mesmo. Às vezes, e isso é uma coisa que o aluno tem que tomar cuidado, né? Por isso que eu falei também do tema, não se empolgar com o tema, né? Que tem isso também. Esse tema aqui tá fácil demais. Aí você vai lá e fica prolixo ali na hora de argumentar.
e pode ser penalizado alguma competência, né? Então tem que ter essa simplicidade né, na hora de organizar o texto, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. No início você falou, né? Não, pelo que a gente entendeu, o tema de forma alguma foi motivo para você temer. Aham. Você não tinha medo. Nossa, qual que vai ser o tema da redação do Enem? Não. Uhum. Que é o medo de muitos alunos. É demais. Né? E aí eles ficam tentando, né? Adivinhar tema. Aí Isso. no segundo Qual que é o semestre tema? só Jesus, Adivinhação, né? né? Aí a gente vê lá os temas prováveis de cair no Enem. 30, uma lista de 30 temas, né? Uhum. Tá, você não temia o tema. Sim. Você temia alguma coisa na redação? Então, eu temia, o máximo é o autocontrole, né? Eu temia mais a mim, né? Por exemplo, questão de controle mesmo, né? Emocional, porque é muita tensão. A prova, você tá lá diante, né? Você tá diante do seu sonho ali, né? Sim. De tempos e tempos de luta ali, né? Então, é mais esse controle. Mas eu acho que você tendo essa preparação tranquila, na hora você vai dominando isso, né? Uhum. Você vai tendo esse controle. E aí, porque essa questão do tema, do medo do tema ou da preocupação excessiva, eu tenho que adivinhar o tema para estar já com os argumentos. Uhum. Não, você tem que estar pronto para qualquer tema. Sim. Né? Você tem que ter treinado, desenvolvido a sua técnica, do seu jeito, porque igual eu tive a minha técnica, mas cada um tem a sua, né? Sua forma de argumentar, de criar o texto. Mas tem que ter a técnica. E acho que uma das coisas que eu queria falar também, né? Que era a questão da organização, que me ajudou muito a não temer os temas, que foi a organização de repertórios dos 2 pontos. Um material coletâneo gigante de referências, né? Que eu adicionei com as minhas, né? Eu dei um complemento ali, um implemento ali, né? E que faz você desmistificar esse medo de não ter, por exemplo, eu não vou ter um repertório, eu não vou ter argumento, né? Então, pode... Não, é porque isso que você está falando, o repertório está tão mais próximo do que a gente pensa, né? Tá no nosso cotidiano. Tá no nosso cotidiano. Então, é isso, tem que trazer também o cotidiano seu para a prova, para ter essa simplicidade. E perder o medo, né? Perder esse medo, vai ser um tema muito difícil. O tema do ano passado foi muito difícil, né? E falando em medo, Rafael, um medo muito comum dos alunos é justamente a gramática. Sim. A norma padrão ali, a competência número 1. O que você sugere para que se supere esse medo? Então aí, para isso, né, tem que assistir muitas aulas, né? Muitas aulas da Viviane. E, gente, é técnica, né? Porque até, por exemplo, para você não cometer os erros, eu tive muitas finalizações na competência 1, né? Que é dominar a norma culta, né? Você fala em outras redações, nas redações que você escrevia para sua preparação, havia apontamento? Como é que é? Sim, tinha de ser um. E ali tá a falta de atenção, né? Muito. E também, por exemplo, que quando você vai cometendo alguns erros gramaticais, quando você tem uma plataforma de correção maravilhosa, igual a 2 pontos, os seus erros estão sendo apontados. Então, você tem que pegar esses erros e entender os erros gramaticais que você está cometendo. Para você o quê? Não repetir mais. Você tem que parar com essa coisa de ficar cometendo os mesmos erros, né? Sim, avançar, né? Você tem que evoluir na vida, né? É porque isso entra muito naquele aspecto que você tinha falado com a gente antes da gravação, e aí agora, né? Antes desse nosso bate-papo, e agora talvez seja importante ressaltar a importância de não enfatizar só a nota que você recebe na correção, né? Porque a correção, pelo menos lá no nosso caso, as correções que você recebia eram todas pontuadas, não é isso? Exatamente. Tinha lá, né, a marcação e a explicação do porquê que aquilo era um problema. Exatamente. As pessoas, de um modo geral, os alunos têm um comportamento, até mesmo porque em muitos casos é isso que é oferecido para eles também, né? Então acaba que eles se acostumam. Mas de olhar lá a nota, por exemplo, a 920. Ok. Beleza. Vou fazer outra. Mas outra. e as observações que os corretores ignora, fizeram? né? Exatamente. E eu acho que uma coisa que eu agradeço muito, um erro que eu estava cometendo muito, que era o paralelismo, né?
Que é comum. Que é muito comum. É muito Tá lá muito naquela comum. listinha, naquelas aulas, os principais Isso. erros que os alunos cometem na isso redação. mesmo. E foi ali na minha preparação que eu consegui acabar com esse Perceber, erro, perceber. E aí parei, né? Sim. Então, a gramática, você tem que observar os erros para não cometer novamente. Porque aí você vai tendo essa afinidade, né? Sim. Você vai entendendo. Vai entendendo. Como é que a língua funciona, como é que eu tenho que usar, Isso. né? Isso, você não tem que ser o professor de gramática, né? Tem que usar gramática aplicada. Sim, aplicada. isso mesmo. A gente tem naquele módulo, acho que é o módulo 3, mas enfim, um dos módulos do curso, aulas, são 13, 14 aulas com os principais erros que os alunos cometem nas redações. Então, só aquelas aulas com a gramática são exemplos que aparecem no texto, aquelas aulas por si só, elas já ajudam muito. Já ajuda a você já começar o texto muito bem, né? Mas se você cometer, aí você vai lá revisar as aulas, você entende por que você está errando, né? Porque só assim, né? Só corrigindo os erros para não cometê-los. E aí, então, eu vou fazer uma observação. Prestando atenção nos erros, corrigindo os erros para não cometê-los e repetir os acertos. Os acertos. Porque os elogios também aparecem, né? Exatamente. O que o aluno fez corretamente na redação também é salientado, demonstrado para ele, justamente para ele repetir aquele acerto, exatamente. né? Para ele repetir. E é verdadeiramente que a gente fica, obviamente, analisando as correções, né? O pessoal que corrige pra gente, eles sempre vão nos notificando. Olha, tem um aluno que tá com uma situação assim, outro aluno tá com uma situação assada. Tem um aluno que só tá tirando 960 mil, né? Olha, presta atenção nesse aluno, porque a gente não consegue dar menos de 960, ou é 960 mil, vê se é isso e tudo mais. E aí a gente vê, porque até mesmo a gente incentiva, né, viu? Os meninos falam, ó, excelente isso que você fez por causa disso. É um aspecto importante também ressaltar, justamente para o menino entender o porquê que ele está fazendo aquilo tá dando certo, então ele vai manter. Sim. Né? E aí já pensar, né, que o Rafael já tinha recebido nota 1000, né? Você acreditava? É isso. Na sua capacidade, não é então, isso Vivi, mesmo? eu cheguei muito tranquilo na prova por causa disso, né? Eu já estava tendo a preparação de 2 pontos, que eu já estava obtendo 1000 em todas as redações, né? Basicamente. A 980... A gente tinha que... 1000. E aí... Ainda a gente ficava assim, vamos ver se tem uma vírgula aqui. Não tem. E eu falo que na hora que eu pegava a redação, que tinha os elogios, né? Por exemplo, ótimo parágrafo de introdução, né? Ótima argumentação. Eu gostava de reler o meu texto quase como um orgulhozinho, né? Pô, nossa, esse texto tá legal mesmo, né? Vou repetir, né? Exatamente. Vou repetir esse texto que ficou legal. Sim. Porque a gente tem que repetir o que dá certo, né? Claro, com certeza. Então, quando eu vi, né, a nota, eu não acreditei, né? Eu falei, não, isso aqui tá errado. É a nota original que você fala? É a nota original, né? Porque primeiro que já é uma dificuldade você conseguir entrar, né? Pra ver sua nota no dia. Né? O INEP não deixa muito, né? Aí, mas assim, eu não acreditei porque, assim, realmente é uma coisa que você acha que tá muito distante, né? Sim. Tirar a nota 1000. Mas que depois tudo foi fazendo sentido. Porque a minha preparação já estava indicando isso. Então é isso, né? Então foi, né? Correspondeu à nota que você tirava no curso, as notas, né? Isso. E aí, aproveitando, né? Já que a gente está falando de preparação, você acha que o aluno ele precisa de fazer quantas redações assim por semana, dependendo do nível do aluno? O que você acha? Eu acredito que uma preparação muito boa, você deve fazer no mínimo uma redação, acho que focar em uma, para fazer uma redação e corrigir essa redação, quando você tiver a correção, né? Corrigir de verdade. De verdade, porque é melhor você priorizar a qualidade do que a quantidade. E tem aquela coisa, né? Por exemplo, igual você falou, tirei 920. Beleza, já tá ok. Não quero tentar tirar 1000, né? Vou fazer uma nova redação e aí tentar, né? Não, você pega essa de 920, entende os seus erros. Talvez reescreva ela e manda novamente ela. Para você tirar 1000 nela na próxima semana, né? Então, eu acho que a preparação de excelência é uma redação de qualidade por semana. Eu acho que já cumpre aí com uma boa preparação, né? E porque tem aquela coisa da reta final, né? De se mandar 500 redações.
Não, Rafa, com os isso mesmos é- erros. Errando as mesmas coisas. Por isso que essa observação é importante, inclusive, né, agora fala dos professores para vocês que estão assistindo, né? Tem um aluno que ele fica o ano inteiro sem fazer redação. Aí quando chega ele no último mês, ele manda 5, 6, 7 sabe, tipo assim, por semana. Exato. O que acontece? Ele comete os mesmos erros em todas as redações e, obviamente, não vai dar tempo para ele poder Assimilar, para ele poder entender, né? entender. Era melhor mandar poucas e corrigir. né? Mas aí Entender? você falou uma redação redação. por semana. Assim, só fazendo uma ressalva, é claro, como eu te disse, existem níveis, né, de Isso. preparação. Então, É. às vezes, o aluno ele vai precisar de De duas duas. redações na Aham. semana, É. se ele tiver menos experiência, por exemplo, e Isso. tudo mais. Mas pelo menos uma, se seja, por exemplo, um aluno 900 mais, aí eu Isso. sou um aluno 900, ou 800, né, Levi? Sim, Um aluno com aham. 80% é um bom resultado. Sim, Sim. claro. Né? 80%. Aham, É claro que a claro. gente sempre preza pelo 900 mais, né? O objetivo, nosso objetivo dos nossos alunos. Mas a partir do momento que você já tem 80% de resultado, você já é um bom aluno, você já tem uma Sim. experiência. Você tem que lapidar só Entendeu? esse Você vai texto, né? isso. E você tem que, igual você falou, Felipe, você tem que entender o seu nível, né? Você tem que ser realista, você não Sim. pode fugir da realidade, né? Exato. Achar que você, Perfeito. né? Você tem que Era o entender. que eu queria, na verdade, você já concluiu mais perfeito. Mas é exatamente isso. Porque não adianta, por exemplo, eu tô começando agora, eu não tenho experiência nenhuma, vou fazer uma redação por semana. Não. Você vai aumentar o número de Sim, redações que você vai claro. fazer por semana. Isso. Conseguir aprender, agora eu estou com a minha frequência 900 mais, posso fazer uma redação por semana? Claro. Isso. Então é exatamente o que você falou, você tem que entender em que Certo. lugar, em que momento você está. Exatamente. Perfeito, é isso. E aí eu vou aproveitar então, já que o Rafael ser realista, eu quero aproveitar e colocar a questão da humildade. Sim. Humildade, De aceitar, né? de aceitar. Aceitar. Você está num processo de preparação, De aprendizado, de né? aprendizado. É. Aceita, né? Aceita as suas dificuldades, As suas entende. dificuldades. Vai lá Isso. olhar o que, que o outro tem para te ajudar, para acrescentar, o que, que foi colocado na correção que vai te ajudar. Né? Exatamente. Porque às vezes a pessoa cria uma resistência, não é isso, não, eu não preciso disso, não. E precisa. Né? Então, humildade é tudo também nesse Dependendo momento. do nível que você tá também, talvez você tá um pouco mais avançado, tem a arrogância, né? Eu sei demais. Eu escrevo, eu sempre tiro 900 mais, né? Não precisa se preocupar. Não preciso mais me preocupar. É, E aí isso trava você conseguir avançar, né? É. E às vezes é isso que falta para você passar no curso que você quer, né? Então, é isso, Viviane. Tem que ter humildade. Sim. Seja humilde de reconhecer seus erros. Suas Não tenha dificuldades. vergonha Sim. de evoluir, né? Sim. E aí, o Felipe sabe muito bem disso, né? Porque igual eu sempre falo com os meninos, a redação é cruel. Toma cuidado com a redação, porque ela é cruel, né? Aí você tá tirando, aí o menino faz, né? 900 mais, aí ele tirou no Enem 960, mas ele não passou. Faz mais nada. No ano seguinte, não faz nada. Ele não faz nada. Porque na cabeça dele eu tirei 960 E pronto. e pronto, eu sei. Não. Só que ele tem que manter essa nota ou subir essa nota. E para ele manter, ele tem que continuar escrevendo. Tem que Porque continuar senão a nota com a cai. preparação, com a constância, né? Ué. É a constância, né? Sim. E só voltando nesse aspecto da humildade, uma coisa que é muito importante para ele se reconhecer, o que nós sempre falamos no grupo do Telegram que nós temos, né? Nosso grupo lá que você participava, em que vocês interagem, né? Os alunos interagem conosco e tudo mais. A gente sempre fala no grupo com todo mundo. Pessoal, não se esqueça de que nós jogamos no mesmo time. Então, quando o corretor ele aponta alguma coisa no seu texto, ele não está lá apontando para poder te criticar, Te humilhar. Nada ele está disso. apontando para você melhorar, porque o resultado de vocês é bom para todo mundo. Vocês querem 1.000, nós queremos que vocês também tirem 1.000. Então, quando há uma crítica, há algum apontamento, é porque nós queremos que vocês melhorem. O próprio caso do paralelismo, por exemplo, você falou que bateram muito na sua... Tava batendo, ainda exato. Se a gente parar para pensar, para um aluno com seu conhecimento, né, um aluno 1000, paralelismo é um erro básico, entendeu? Uma regra básica. Quando você assiste lá a aula, você vê que é uma regra básica. Sim. Mas que você, por exemplo, está... Na hora de escrever rapidamente, Sim. né? E Você é comete. isso É mesmo. porque às vezes, né, vamos lidar com a realidade, né? Os meninos entram lá no grupo do Telegram para falar com a gente.
professores, mas o corretor falou isso, a gente fala, calma, primeiro, qualquer problema a gente vai lá e recorrige a sua redação, não tem problema nenhum, pode ficar tranquilo, né? Segundo, não se esqueça, o corretor falou aquilo para você melhorar, porque todo mundo quer. Teve inclusive acho que é a Ana, se eu não me engano, eu vi um depoimento, porque os meninos mandam pra gente, né? Porque assim como você, né? Eles só notícia pra gente e tudo mais. E aí a gente publica no Instagram, né? 2 pontos e tudo mais. E aí ela falou assim, muito obrigado, professores. Depois a gente entra e vê quem que é o nome certo. Acho que é Ana, enfim. Depois de tantas brigas, entre aspas, né? Com as correções, eu vi o quanto isso foi importante para mim. Porque, no final das contas, 960 aqui é uma nota Maravilhosa. Maravilhosa. Então, essa interação com a gente no grupo, com os corretores e tudo mais, tem também essa Exatamente. vantagem. Tem essa vantagem. Tem que ter, né? E assim, eu adorei isso que você falou. Assim, é para ajudar. Estamos todos no mesmo time. A gente quer o sucesso do aluno, né? Adorei isso que você falou, é isso mesmo. E tem que ter, né? Tem que ter essa união, né? Porque para você avançar, você tem que ter essa troca, né? Sim, tem que ter essa troca, né? Alguém do outro lado. E assim, pensar o seguinte, quem está do lado de fora enxerga com muito mais facilidade que quem está envolvido, né? Naquele turbilhão todo, né? E na redação, é uma prova que você tem essa possibilidade, né? De ter a sua correção da sua prova inteira ali, né? Né? Então, você tem a possibilidade de corrigir todos os seus erros. Igual, por exemplo, tem o professor Alisson, né, de matemática. A prova de matemática são 45 questões, né? Claro que tem também as monitorias, as plantões, né? Mas são 45 questões, né? E então a redação, quando você tem ali a correção, tá a prova toda ali corrigida, né? Só a prova toda. Sim. Então a possibilidade de você ter ali, né? Num pulo já os erros sanados, né? Essa troca com o corretor, conversar com o corretor. Às vezes pedir uma ajuda ao corretor, não tô, né? Conseguindo. E aí isso que você falou de pedir ajuda, os meninos falam isso mesmo, né? Lá no grupo. Eu tô precisando ainda melhorar minha competência 3, o que eu faço, né? Isso. E aí a gente vai falar, presta atenção nisso, já olhou isso, toma cuidado com isso, né? Exatamente. E é esse feedback aí para poder... E aí parte daquilo, né? Tirar talvez aquela arrogância, né? De achar que já tá tudo ok e ser humilde e treinar novamente, continuar, né? Na constância, porque isso é fundamental para você alcançar uma boa nota, né? Você tem que ter a constância. Você tem que ter a disciplina de estar fazendo sempre. Você não pode parar, abrir mão, né? Rafa, agora deixa eu fazer uma pergunta. Diga. O que te levou a fazer o 2 pontos redação online? Então, né? Primeiro, né? A fama que tem, né? Já tinha ouvido falar muito, né? Como você já ouviu falar do Alisson, né? Igual, exatamente, né? Esses professores aí famosos que tem aí em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, né? Rafa de Belo Horizonte, isso mesmo. De BH, né? Temos que falar aí, né? Sim, somos de claro, BH. claro. Comedores de pão de queijo. Então, o que me motivou a escolher o 2 pontos, né? É justamente ter... Gente, é uma plataforma excelente para você conseguir tirar essa nota 900 mais nota 1000. Em que você vai ter essas aulas, que igual você falou, Felipe, dos erros básicos mais comuns, aprofundar na gramática, né? Aprofundar nas competências, entender, ter o olhar corretor. E o fundamental que eu acho que são as correções, né? Que eu acho que é ali você praticando e corrigindo que é onde você consegue ter o retorno e ter uma nota efetiva ali do que você está preparando, né? Então, essa plataforma e também que são os professores mais simpáticos aqui. Mais jovens, mineiro é isso, né? Seus 30 anos. Mais simpáticos e mais jovens. Agora você imagina, se Viviane tem 30 anos, eu fui aluno dela, imagina quantos anos eu tenho. Começou, né, gente? Começou. 15. Eu tenho 30, tem 15. E isso que ele falou, Felipe, das correções, porque
ter uma plataforma de um curso de redação sem correção é fácil. É fácil. É facílimo, é muito fácil. Só tem a plataforma lá, Só as aula. aulas estão aí sem correção. E Né? tem interação Sem, também, isso né? que eu ia falar. Tem interação Não com ter os contato, professores. ter contato com o professor, poder esclarecer as dúvidas e ter essa qualidade de correção, porque vamos falar, é uma correção detalhada, né? É diferenciado. É, a gente sabe uma que correção diferenciada. Então, assim, é fácil ter só lá as aulas, pronto, acabou, né? Exatamente. É. E um curso, assim, para você aprofundar mesmo em escrever uma redação, né? Você tem que ter a técnica, né? Desenvolver a técnica. E só fazendo o curso 2 pontos você desenvolver essa técnica, né? E aí, então, eu vou aproveitar e falar uma coisa. Então, é tanto para aquele aluno que não sabe escrever, que tem dificuldade Isso. para escrever, que a escrita é uma barreira grande, Isso. quanto para aquele aluno que sabe escrever, que precisa lapidar, terminar de organizar, estruturar o texto, né? Exatamente. Então, a gente pega aí essa de gama diferentes níveis, grande, né? diferentes níveis. Tanto aquela Isso. pessoa que às vezes está começando agora no vestibular, no processo do Enem, ou então aquela pessoa que já está mais velha e quer voltar, né, a fazer a prova. Sim. E então eles são diferentes tanto para aquele que já está praticando há alguns anos ou um ano só e já está com um nível ali muito bom, 900 mais, mas falta, igual o meu caso, por exemplo, né? De faltar ali um detalhe para alcançar a nota 1000. É o lapidar. É o lapidar. Nós já temos engatilhado, inclusive, uma próxima convidada aqui para o nosso podcast, é a Yasmin Munique. Aí por que eu estou comentando a respeito da Yasmin? A Yasmin, a primeira nota dela no Enem de redação foi 480. Olha só. Em 2025 ela foi para 960. Então Nossa. isso exemplifica perfeitamente como É. você pode, né, lapidar do 920 para o 1000 Sim. ou do 480 para o 960. Fazendo mesmo você e ela fizeram Isso. o mesmo curso. Fazendo um curso só, seja ele ali o tempo que você gastar, você consegue ter essa evolução, né? Muito grande. E aí agora aqui nós vamos pedir para o Rafa, qual que é a mensagem que ele deixa, o Rafael? Para as pessoas? O que você pode falar, então, para quem vai fazer o Enem 2025? Então, O né? que você sugere? Fala aí para esse povo, né, Felipe? Vou deixar aqui, né, primeiramente, uma mensagem de que jamais desistam dos seus sonhos, né? Por favor. Sim. Nunca desistam de vocês, né? Sim. A gente tem que ser o nosso principal suporte, né? E uma coisa que eu gosto de falar, né, que por eu ser DJ também, né, ter esse gosto pela música, né, acho que todo mundo tem os seus gostos, né? Sim. E igual, por exemplo, o professor Alisson, que tem uma paixão pela matemática, e gosta de escrever a redação com um pensamento matemático, né? Para mim, a redação era como preparar um set que eu vou tocar numa festa. Ai, né? Não, ficou lindo, né? Ficou Requer linda. planejamento. Requer planejamento. Claro, O pessoal acha que o DJ ordem. vai tocar músicas aleatórias lá. Nossa, Não. mesmo. Sim. O DJ que vai tocar numa festa específica, ele tem que fazer o planejamento do set que ele vai preparar. Escolher umas músicas que vão compor a introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, né, do set. Então, eu brinco que escrever uma redação, ao meu ver, é como preparar um bom set, né? Sim. E então, é basicamente isso. O que eu deixo de mensagem é, primeiro, sejam humildes em reconhecer a realidade que vocês estão, né? Para você ter, quando você tira talvez o julgamento, de arrogância também, a resistência, e é humilde em reconhecer o nível que você está e a sua realidade, você consegue aprender, né? Então, sejam humildes em reconhecer onde vocês estão, tudo vai dar certo, preparem-se bem, façam um bom projeto de texto, não fique atrás de tema, qual que vai ser o tema desse ano, não tem tema difícil. Não tem tema difícil. Se você tiver uma boa preparação, desenvolver uma boa técnica, desenvolva a sua técnica. Saiba ler os textos motivadores. Saiba ler os textos motivadores. E a gente ensina muito bem isso. Ler os textos motivadores. Tenha bons repertórios, façam se vocês quando vocês forem alunos, né, dos 2 pontos, lá vocês vão ter a lista de repertórios socioculturais para usarem, né, na criação. Include vocês também. E include vocês, do seu cotidiano, da sua vida, da sua bagagem, né? Para você desenvolver um texto simples, com um raciocínio lógico, né? É isso. Objetivo
que vai obedecer às competências, né? Porque é isso. Escrever um bom texto é fazer um raciocínio matemático. É você... Um set para uma festa. Um set para uma festa. Sim, Ou criar uma boa playlist. Não só sair colocando várias playlists ali, músicas aleatórias, e a playlist virou uma bagunça, né? Igual muita gente gosta de fazer, coloca... Então, é isso, né? Seja organizado, que vocês vão ser bem-sucedidos, tenho certeza. Bom, Rafa, muitíssimo obrigado. Mais uma vez, a gente se sente, com certeza, assim, muito orgulhosos de ter feito parte desse sucesso, dessa nota. De nada, eu que fico também, viu? Por você ter nos escolhido, inclusive, no curso. A confiança, né? A confiança em nós, a exatamente. confiança no curso, a segurança, né? Rafa ficou assim, virou celebridade, né? Virou. Virou celebridade, Maestro, Chico César. seguido por pessoas famosas do Brasil. Macaé, Varisto. Olha Ixi só. senhora. O Rafa foi citado pelo Macaé Varisto, né? Então, assim, né? Virou celebridade agora. Né? Então é isso, Rafa, Quase por muito isso que eu falei obrigada. Fernanda Torres. Quase Quase. Fernanda Torres. Quem sabe se eu tivesse citado, né? Já fica a dica, Já né? fica a dica. Já digo, ó, repertório fica para a 2025, dica. Repertório. galera. Se quiserem conhecer seus ídolos aí, viu? Sim, tem, né? Citem eles. Sim. Então tá. Muitíssimo Rafa, obrigado. muitíssimo De nada, obrigada. imagina. Até uma próxima Até oportunidade uma pra gente próxima. conversar mais. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu amo vocês. Vocês são Gente boa demais. Recíproco, amor. E uma próxima oportunidade também, bate-papo também. Eu gosto demais de Combinado. bater o papo. Combinado. Perfeito. Pessoal, a gente espera que vocês tenham absorvido o máximo de informações aqui. Apliquem nas redações de vocês e rumo ao 900+, ou por que não, o próprio 1000. Até mais, gente. Vamos nessa. Beijos, até mais.